Oi, meus amores, bem-vindos à nossa aula de matemática da semana. E hoje é dia 8/9/2020, terça-feira. Vamos começar aí uma unidade nova em matemática, a unidade 9. E nessa unidade vamos falar um pouquinho sobre as certezas e incertezas do transporte. Bom, deixem o livrinho de vocês aberto aí nessas duas páginas, pessoal, a página 86 e a página 87. Bom, observando aí, percebemos que aqui é um ponto de ônibus e que o ônibus está parado aí na frente do ponto de ônibus. O que a placa no ponto de ônibus está indicando? Bom, a placa que tem aqui no ponto de ônibus está indicando os próximos horários. Então, temos aí o destino, que é para onde o ônibus vai, e o horário, que é que horas esse ônibus vai passar. Então, para a gente saber que horas que o ônibus vai passar para ir para a Praça da Sé, eu olho aqui, Praça da Sé, e o horário que ele vai passar é às 9 horas. Depois, quando ele for para Santana, ele vai passar nesse ponto de ônibus às 10 horas. Quando ele for para Lapa, ele passa no ponto de ônibus às 11 horas. E quando ele for para Santo Amaro, ele passa no ponto às 12 horas. Então, essa placa aí no ponto de ônibus me indica o local, que é para onde o ônibus vai, e qual horário o ônibus vai para esse local. Qual é o possível horário em que o ônibus que vai para Lapa passará nesse ponto? Então, eu venho aqui, destino, e ele vai para Lapa. Achei. Agora, para eu saber o horário que ele vai, é só eu olhar na frente, que é a coluna do horário. Então, ele vai para Lapa às 11 horas. É possível saber o destino que o ônibus que está no ponto? É possível saber o destino do ônibus que está no ponto? Qual é? Bom, para eu saber, pessoal, para onde o ônibus que eu quero pegar está indo, eu tenho que ler aqui, ó, nessa parte aqui, o destino dele. Então, eu observando aí, lendo essa placa, consigo adivinhar e consigo saber que esse ônibus está indo para a Praça da Sé. Muito bem. Vamos agora, então, para a página 88. Ideias em construção. Como tomar decisões? Antes de tomar uma decisão, precisamos pensar em algumas coisas. Por exemplo, quando decidimos andar de bicicleta em um determinado local, podemos nos perguntar: vai chover? Há muitas subidas? Vai fazer muito calor? Há ciclovias? As pessoas gostam de andar de bicicleta por lá? Então, antes da gente decidir fazer alguma coisa, ou que nem o exemplo nos mostra aí, andar de bicicleta, antes da gente decidir que nós vamos andar de bicicleta, a gente precisa saber se tem ciclovias, se vai fazer muito calor, se vai chover. Todas essas questões vão me ajudar na hora da decisão, se eu realmente vou fazer aquilo ou não. Como você faria para descobrir as respostas para essa pergunta? O que nós podemos fazer para descobrir as respostas dessas perguntas? Indo? Então, simplesmente vir pedalar. Se eu for pedalar, eu vou conseguir descobrir todas as respostas para essas perguntas. Então, como que você faria para descobrir as respostas para essas perguntas? Ah, professora, para eu descobrir se vai chover, é só eu olhar a previsão do tempo. Para eu saber se há muitas subidas, é só perguntar para alguém que já foi. Então, qual seria a forma de vocês descobrirem as respostas para essas perguntas? Página 89. Construindo conhecimentos. Organização de informações. Registrando informações. Elton gosta de ficar na janela do apartamento observando o movimento da rua. Então, essa daqui é a visão do Elton da janela do seu apartamento. Um dia, ele ficou olhando os diferentes meios de transporte que passavam por lá durante 30 minutos
e registrou tudo em seu caderno. Então, ele ficou 30 minutos olhando para essa rua e foi registrando os diferentes meios de transportes que passavam por lá. Vamos ver, então, aí na página 90, as anotações de Elton. Então, ele viu ônibus, ele viu carro, ele viu caminhão, ele viu motocicleta e ele viu bicicleta. Mas, além dele anotar os meios de transporte que ele viu, ele também anotou a quantidade de cada meio de transporte que passou por ali através de risquinhos. Então, para o ônibus, ele fez a quantidade de risquinhos, para o carro, para o caminhão, para a motocicleta e para a bicicleta. Para cada meio de transporte que ele via, ele fazia um risquinho na frente do nome. E olha só aí na página 21. Depois, ele começou a contar os risquinhos e anotar a quantidade ao lado de cada meio de transporte. Vamos ajudar Elton a completar suas anotações? Então, depois que ele terminou as anotações, ele trocou os risquinhos por números. Então, ônibus, ele viu 9. Carro, ele viu 28. Agora, caminhão, motocicleta e bicicleta, nós que vamos ter que ajudar o Elton. Então, vamos lá? Então, vamos lá, agora é nossa vez. Vamos contar quantos risquinhos de caminhão tem aí. 1, 2, 3, 4. Então, significa que o Elton viu 4 caminhões. Então, vamos colocar aí na frente do caminhão o número 4. Agora, vamos contar quantas motocicletas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 motocicletas. Então, aí na frente da motocicleta, vamos colocar o número 12. E bicicleta, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bicicletas. Bom, agora que nós já sabemos a quantidade certinha de quantos meios de transporte ele viu, vamos completar aí o exercício 1. Agora, complete as frases. Elton percebeu que durante o tempo que ele fez os registros, o meio de transporte que menos apareceu foi. Como eu sei o meio de transporte que menos apareceu? É só eu ver a quantidade de risquinhos que tem menos, ou seja, o número menor. O caminhão tem o número menor. Então, o meio de transporte que menos apareceu foi o caminhão. Agora, para eu saber o que mais apareceu, é só eu ver quem tem o número maior. E quem tem o número maior é o carro. Então, o meio de transporte que mais apareceu foi o carro. Por lá também passaram quantos ônibus, pessoal? Passaram 9 ônibus. Por lá também passaram 9 ônibus. Nananã, bicicletas. Quantas bicicletas? 8 bicicletas. E 12 motocicletas. Pronto, completamos as frases com as informações que o Elton nos passou sobre os meios de transporte. Bom, meus amores, então nossa primeira aula de matemática vai ficando por aqui, mas já já eu volto com mais uma, tá bom? Então me espera aí. Beijo, até já já!